Olá, Diário TV nas eleições municipais, cobertura da Diário TV e do Jornal Diário de Teresópolis, trazendo para você os candidatos a vice-prefeito e a prefeito aqui para você conhecer mais. Uma série de entrevistas especialmente dedicada a trazer as propostas dos candidatos a vice-prefeito, a prefeito, as chapas que vão fazer essa disputa no próximo dia 15 de novembro. E a cobertura total sempre aqui na Diário TV e no Jornal Diário de Teresópolis. A nossa série de entrevistas que começou na segunda-feira, já tivemos aqui a presença dos candidatos a vice-prefeito. A Adriana Paganotti, do PSOL, tivemos o Ari Bourlanger, candidato à reeleição pelo PSC, e o Valdecido Nascimento, da chapa do PDT. Hoje teremos aqui a presença do candidato do José Mário, do DEM, ele que é candidato a vice na chapa do Alex Castelar. Então você vai poder conversar, vai poder conhecer aqui, através dessa conversa que a gente vai ter com ele, sobre suas propostas. Esse é o tema principal, esse é o foco principal dessa série de entrevistas. Propostas exclusivamente isso, sem nenhum tipo de agressão aos outros candidatos, sem nenhum tipo de menção a outros candidatos. É só mesmo as propostas que eles têm para o município, para você, eleitor, tirar suas dúvidas, conhecer mais e definir seu voto com mais segurança. Para isso, a gente preparou todo um esquema especial, principalmente nesse momento de pandemia, a gente tratou de fazer todo um esquema especial. As entrevistas são realizadas com distanciamento entre o apresentador e o entrevistado do mínimo de 3 metros, a gente tem aqui essa distância aqui de quase 3 metros, praticamente. Também aqui a presença no estúdio é controlada do número de assessores, não pode ter aquele monte de assessores, é só mesmo um assessor e o candidato que vem até aqui. E teremos também na próxima semana as entrevistas com os candidatos a prefeito. Lembrando que, para esse esquema de segurança aqui, claro, né, porque a gente está durante uma pandemia, o estúdio também passa por um processo de sanitização. Você vê aí, esse processo é feito pelo menos 3 vezes durante a semana para garantir a sanitização do ambiente, para que a prevenção seja a marca aqui da garantia da qualidade, para que o foco seja mesmo as entrevistas e as propostas. Então, com isso, a Mary Help, uma empresa aqui de Teresópolis que presta serviços serviços diaristas, também diversos outros serviços de limpeza, e você pode contar com esse serviço também na sua casa, contratar uma diarista, contratar serviços de sanitização como esse feito aqui no nosso estúdio. Então você pode contar com o serviço da Mary Help e a gente agradece muito essa parceria aí para fazer com que esse projeto de levar até o eleitor essas propostas seja concretizado. E então, a gente começa lembrando que nas entrevistas aqui são com os vice-prefeitos, os candidatos a vice-prefeitos, são 2 blocos de 15 minutos, e no final do segundo bloco, mais 3 minutos para o candidato discorrer sobre um assunto, sobre as suas considerações finais. Então, a gente começa aqui. Hoje vamos conversar com o José Mário. José Mário, boa noite. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Boa noite, boa noite. Isso. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente sempre dá aquela contagem do tempo, né, para a gente falar com os candidatos. Vou começar aqui. Os candidatos sempre escolhem 2 temas principais em cada bloco. Hoje, o José Mário escolheu os 2 temas como saúde e habitação. Portanto, vão ser os temas que a gente vai tratar aqui hoje e conto com a sua audiência. E nas redes sociais também está sendo transmitido. Você que está nas redes sociais, compartilhe, marque aí seus amigos, compartilhe quem você acha que também precisa conhecer melhor os candidatos. Hoje, o candidato aqui da chapa do DEM vai falar com a gente. Então, o tempo começa a contar agora. E, José Mário, queria que você começasse a falar sobre você mesmo. Se apresenta, então, para o público de casa. Legal. Boa noite. Meu nome é José Mário, né? Sou teresopolitano de nascença, né? Desde pequeno nessa cidade. Nasci e cresci em Teresópolis. Hoje eu sou formado, sou palestrante motivacional, sou formado em gestão de recursos humanos, pós-graduado em gestão empresarial, pós-graduado em gestão de pessoas, tenho uma empresa de treinamentos também, atuo em vários estados do Brasil como treinador, e sou pastor também, formado em teologia, sou pastor e valorizo muito isso é muito importante para mim. E a gente está aqui para para fazer o nosso melhor para a nossa população, a ajudar as pessoas a construir um sonho de uma Teresópolis que nós desejamos que venha a ter voz, né? Para a gente começar, então, justamente nesse sentido, você que quer tratar desse tema da saúde,
qual é o projeto central da sua chapa, você com Alex Castelar, o que vocês têm de proposta central para a saúde de Teresópolis? Saúde é uma coisa muito ampla, né? Quando você fala de saúde, você não está falando só de um UPA, de uma UPFS, né, que eu sempre esqueço, o PSF, de um postinho. A saúde ela engloba muita coisa, né? A saúde é algo fantástico. E para falar de por que eu escolhi o tema saúde, as pessoas poderiam perguntar: pô, você é médico, você é da área de saúde? Eu não sou da área de saúde, mas eu tenho experiência na área de saúde, eu tenho uma história na área de saúde, que eu acho interessante contar para os nossos ouvintes, que eu lembro-me que quando eu tinha por volta de 17 anos de idade, o falecido Dr. Robertão, ele falou para mim assim: passa lá, se você passar no vestibular da FES, da Unifeso, eu vou te promover, vou te proporcionar uma bolsa de medicina. Mas devido à dificuldade financeira, essa nossa mente que às vezes a gente acha que tem que ser assim, né? Eu sou pobre, vou morrer pobre, vou viver com dificuldades, nós chamamos isso da síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. E aí, todo aquele bloqueio de mente, eu não fui lá fazer o bendito vestibular, mas eu tive a oportunidade de ser um médico, talvez hoje. Mas aí passaram-se os anos, e quando vi, em 2013, eu estava trabalhando em São Paulo, dentro de hospitais públicos, prestando atendimento na área de humanização hospitalar, porque minha área de formação é recursos humanos. E aí me chamaram para implantar, juntamente com uma equipe multidisciplinar, o projeto de humanização hospitalar. E, na verdade, esse tema de humanização hospitalar ele me agride um pouco, porque ensinar o ser humano a ser humano é o cúmulo do absurdo, né? Eu acho que é o cúmulo do absurdo, né? A mesma coisa falar o peixe assim: hoje eu vou dar uma aula para o peixe nadar. E aí, nessa experiência de trabalhar em hospitais, eu trabalhei em UPAs, em Valinhos, Itaquaquecetuba, e Valinhos ganhou um dos UPAs mais bem conceituados do Brasil. E esse projeto de humanização dessa saúde, a saúde mental, principalmente, a saúde emocional, como lidar com a pessoa, o profissional que chega ali cansado, estressado de um plantão que ele já veio, e chega ali aquele tumulto, e a gente vê hoje que dentro do nosso projeto, pelo menos dentro da minha especialização, a minha especialização é a área humana, né? É trabalhar treinamentos onde os nossos recepcionistas saibam receber as pessoas ao chegar, porque a pessoa chega ali estressada, porque ela sofreu um acidente, e de repente ela tem contato com uma pessoa na recepção que não está tão preparada emocionalmente, aí eu não falo tecnicamente, mas emocionalmente, para receber alguém. E aquele estresse, e aquelas confusões que nós vemos nos UPAs, nos postos, e essa saúde que eu estou falando, além da saúde realmente física. Então, hoje tudo é saúde, né? Então, essa saúde, hoje a nossa saúde, ela precisa ser cuidada, e nós temos o desejo, já faz parte do nosso planejamento, de termos um hospital municipal. E conversando com o prefeito, com o candidato Alex Castelar, eu pedi a ele a oportunidade de, assim que nós inaugurarmos esse hospital, que ele tenha o nome Dr. Roberto Pinto Robertão, porque ele me deu uma chance na vida de conhecer medicina, e eu não fui. E eu carrego essa chance até hoje dentro de mim, porque foi uma pessoa que me deu a oportunidade, e o prefeito falou: não, Mário, assim que nós ganharmos e formos montar essa unidade, nós vamos colocar o nome dele. E é isso dentro da saúde que a gente pensa em fazer. Temos mais outras coisas para falar. Lembrar da importância do profissional da saúde. Teresópolis hoje tem muitos enfermeiros formados. A nossa faculdade de medicina é incrível, né? Você vê que realmente tem muitos alunos, pessoas de fora, que vêm estudar em Teresópolis por conta da qualidade da faculdade e por conta da qualidade de vida mesmo em Teresópolis. Então, os profissionais da saúde são maravilhosos, e a gente tem que valorizar esses profissionais. Eu conheço muitos profissionais da saúde que hoje atuam fora de Teresópolis
por falta de oportunidades dentro de Teresópolis. Então, nós pretendemos ter mais oportunidades para que essas pessoas atuem em Teresópolis, para que essas pessoas não precisem sair da cidade, abandonar sua família. E eu falo isso por mim, porque eu atuo muito fora de Teresópolis, porque eu não vejo oportunidades em Teresópolis dentro do meu ramo, né? Então, isso me obriga a sair, mas eu vejo que os profissionais da saúde precisam ter mais oportunidades, as pessoas precisam ter uma qualidade melhor na saúde, os hospitais precisam estar mais preparados, as UPAs, os postos. Dentro desse contexto, desculpa te interromper, mas é só para dar continuidade, que você chegou a falar do hospital, que é um assunto muito importante, e falar dessa organização. A gente tem hoje uma porta de entrada UPA para emergências, temos os hospitais. Essa é a estrutura atual, não temos um hospital municipal. Como você enxerga essa formação desse hospital municipal? É uma coisa para daqui a alguns anos vocês vão trazer um caminho ou de imediato vocês vão buscar isso para sair o quanto antes? Como é que você enxerga o funcionamento, a organização desse setor hospitalar em Teresópolis? Interessante que nós vemos que a saúde, o que é prometido para o povo não tem conhecimento algum, pelo menos a classe minoritária, a classe talvez maioritária, né? Que é a classe mais simples, que é a classe D e E. Vem alguém e fala que nós temos alguns candidatos, alguns especificamente falando de hospital, que vai montar um hospital, vai recuperar um hospital com uma verba federal, e que a verba, a gente nem sabe ainda se vai ter essa verba, quando essa verba é liberada, que vai recuperar um hospital que é particular, não é público, e isso deixa uma interrogação no ar, como recuperar um hospital que é particular e não é público, como fazer isso, e a gente vê algumas promessas acontecendo, e eu posso dizer que é quase impossível de acontecer isso num espaço tão curto, porque isso precisa ser analisado, o local precisa ser analisado, o custo precisa ser analisado, então não basta uma promessa, eu vou fazer. E essa promessa deixa uma outra interrogação, né? Um hospital particular que nós queremos recuperar, e não o nosso governo, que não é um projeto nosso, de recuperar, por exemplo, a Casa de Saúde, que se fala muito da Casa de Saúde. A Casa de Saúde é particular, ela pertence ao Mário Tricano, que nós sabemos, está público, é um documento público. Ela tem uma dívida gigantesca. Então, para você pegar uma Casa de Saúde hoje, trabalhar a Casa de Saúde, recuperar, tem que pagar a dívida, tem que reformar, não tem estacionamento, não é assim esse mundo tão fácil de fazer como se tem sido vendido, né? E às vezes acaba que as pessoas acreditam e depois esse candidato não consegue cumprir. E aí, como é que ficam essas promessas? Então, mas no seu caso? No nosso caso, a nossa ideia, nós temos prazo para isso. Sim. Nós estamos pesquisando prazo, acreditamos, porque o Alex Castelar é preparado na política. Ele é preparado na política. Então, nós sabemos que, por experiência, principalmente dele, de mais de 20 anos dentro da política, atuando como assessor de pessoas super importantes, que não se faz um hospital municipal em um ano. Não se faz, não consegue se montar isso. Depende do local, depende da estrutura, depende do custo. Então, nós acreditamos no hospital municipal pronto em média de 2 anos. Perfeito. A gente tem essa organização aqui da UPA atualmente, né? O Hospital Projeto Futuro, atualmente temos a UPA. Temos uma dificuldade muito grande com transferências, sempre surgindo aí pessoas que passam muita dificuldade, muitos dias na UPA, esperando, dependendo de uma transferência. A gente sabe que existe uma regulação estadual, existe toda uma situação. Vocês têm enxergado essa situação como uma dificuldade a que vocês precisam tratar também para viabilizar melhor essas transferências? Sim, claro. Hoje essa dificuldade ela vai ser uma dificuldade para qualquer um que entrar no governo. Isso aqui não é uma dificuldade que vai ser para qualquer um que entrar, vai ter que trabalhar, lidar com isso, né? Porque a demanda é muita, a demanda de leitos, a demanda dos hospitais que nós já temos na cidade, não caber tantas pessoas, não terem tantos leitos disponíveis. Então, hoje é uma coisa que não adianta a gente prometer, eu vou mudar, nós vamos... Isso são promessas que vão estar vagas, mas nós temos projetos para que vamos ajustar à medida do possível.
porque a cidade, diante do que nós já vivíamos há muitos anos, nós não podemos dizer que hoje eu não vou chegar aqui hipocritamente e falar do governo atual, por exemplo, porque melhorou a UPA. Isso aí não tem lógica não falar isso. A gente tem que reconhecer o que está sendo feito de verdade. E eu percebo uma coisa que eu sou muito questionado, que as pessoas falam assim, já sobre o tema saúde também, os funcionários falam assim, o nosso medo é que se houver uma mudança de governo, será que nós vamos continuar com nossos pagamentos em dias? Será que nós vamos continuar com isso? A nossa proposta é manter o pagamento em dia. A nossa proposta, tudo que é bom, nós vamos continuar atuando. Não vamos querer montar um desenho novo para destruir o que já foi construído. Mas essa é a nossa ideia, de melhorar, mas tudo, nada promessas vazias que não possam ser cumpridas, né? Ok. A gente tem uma série... Saúde é um tema gigantesco, né? A gente tem uma série de temas para a gente tratar aqui. Para a gente não tratar tudo especificamente, mas também para não deixar de falar, temos aqui em Teresópolis uma necessidade muito grande de UTI neonatal. A gente tem um setor aqui privado, particular, mas que não está oferecendo atualmente vagas no SUS. O vice-prefeito disse aqui que está dependendo apenas de uma assinatura, mas por enquanto isso não aconteceu. Temos também uma dificuldade na saúde mental, não temos um atendimento aqui específico nesse momento tão difícil que é a saúde mental de Teresópolis. Situação de controle familiar, já que Teresópolis é uma cidade com um crescimento demográfico muito grande. Nesses temas principais aí, o que você acredita que são prioridades a elencar? Olha, eu penso, pela minha experiência, eu tenho que falar da minha experiência, da minha formação. Eu penso que hoje, dentro do nosso programa, nós temos uma ideia já formada, formatada, pronta, de implantar um dos maiores centros de saúde mental. Vamos falar de saúde mental nesse momento. E quando eu falo de saúde mental, eu falo de emocional, eu falo de toda essa questão. Nós estamos diante de uma pandemia. E a pessoa está dentro de casa, liga a notícia e morreu fulano, morreu Beltrano, informações chegam de um lugar, chegam de outro. Isso bombardeia a mente das pessoas. Você vê que a pessoa, até quem não está doente, acha que está doente. Porque, e a gente chega hoje, você chega, por exemplo, numa UPA ou qualquer lugar, a pessoa que vai te atender, ela já está meio que desesperada, porque ela também não sabe se você está contaminado ou não. Mas isso tudo está aqui na mente da pessoa, então a gente já passa aquela negatividade. Se eu disser que, olha, se a gente vai sair daqui do estúdio, tá, chegar ali fora, tem um montão de gente contaminada, a gente nem consegue continuar essa entrevista, porque a nossa mente já vai ser abalada com isso. Então, eu penso que saúde tem que começar pela mente. Claro que a saúde física é óbvio, nós temos que cuidar da saúde física, mas tem muita gente doente dentro de casa, doente da solidão, doente de um abraço, doente de um olhar, doente de um carinho, e isso sim é a saúde. Se essa saúde puder ser atendida junto com a saúde física, junto com os hospitais, junto com as neonatais, olha, eu creio que a gente vai ter realmente uma Teresópolis em que o povo tem voz e nos busca sobre isso. A gente tem um minuto. Existe algum planejamento especial para a atenção da saúde básica nos bairros? Temos um planejamento de startar a saúde básica nos bairros, visitar as casas, cuidar das famílias, colocar, na verdade, quem faz esse trabalho são as UPFs, né, que controlam, que são os pequenos postos, não chega a ser um posto de saúde, mas ele controla o bairro, visita as casas, e que hoje o funcionamento não está tão ativo. Mas nós estamos com essa ideia, inclusive, de treinar pessoas para isso, por ser minha área de treinamento. Ele não me chamou para ser vice do nada, do Unité você, não, porque tenho experiência dentro da área de saúde, e aí treinar e qualificar pessoas para lidar com pessoas. Esse é o nosso foco atualmente. Obrigado, então a gente chega aos 15 minutos desse primeiro bloco, passou rápido, né? Conversa aqui, trazendo assuntos muito importantes, muito relevantes para a cidade de saúde, realmente é importante a gente conhecer. E aqui você está conhecendo melhor a proposta do candidato José Mário do DEM, ele que é o vice na chapa do Alex Castelar. Essa é a nossa quarta entrevista aqui com candidatos a vice-prefeito. Lembrando que todos os candidatos a prefeito e a vice-prefeito, todas as chapas foram convidadas. A gente levou esse projeto até o TRE, que autorizou, fizemos as regras junto à Justiça Eleitoral. Então, todas essas regras foram formatadas de entrevistas ao vivo às 19 horas de cada dia e reprises durante toda a nossa programação até o dia seguinte. Então, é sempre a primeira entrevista, feita ao vivo, e as reprises
mais 5 reprises durante toda a nossa programação. Todos os candidatos têm que respeitar o horário, comparecer aqui no horário marcado, porque é um horário liberado a eles. Publicamos no jornal o edital dessas entrevistas, então é tudo dentro de regras que foram levadas ao TRE, então tudo elaborado de uma forma bem clara. A ordem das entrevistas feitas de forma alfabética dos candidatos a vice-prefeito. Então, fizemos a ordem alfabética dos vice-prefeitos e os prefeitos vão seguir a ordem dos vice-prefeitos, ou seja, vai ser mantida essa continuidade. Essa semana a gente começa então com os vice-prefeitos, na próxima semana os prefeitos. Vamos fazer um breve intervalo, já já a gente volta aqui nessa série de entrevistas das eleições municipais, que você está acompanhando aqui, conhecendo melhor as propostas dos seus candidatos, e a gente vai falar, na volta do intervalo, sobre a habitação em Teresópolis. Até já!